E teve o Fernando Brito aqui, Fernando Brito, que é do blog Tijolaço, que foi assessor do Leonel Brizola quando ele fez aquele direito de resposta na TV Globo. É um cara que sabe muito a respeito da política e tem um bom texto. O DCM reproduz lá o Tijolaço e vale sempre a pena ver as análises deles. Lula mostra que não venceu para ser tudo igual, diz o Fernando Brito. Olha que foto bonita do nosso presidente eleito. É curiosa a reação do mercado financeiro às declarações de Lula de que a austeridade fiscal não pode ser obtida à custa de que os brasileiros passem fome. Afinal de contas, é algo tão óbvio que milhões de pessoas de todos os dias o fazem, sacrificando tudo e mais um pouco para dar de comer aos seus filhos, e duvido que qualquer um dos bem-educados senhores que administram fortunas, se precisassem, fariam em suas próprias casas. Tudo, aliás, é investimento quando se trata de cuidar dos seus. A escola cara, o carro luxuoso, o apartamento espaçoso, a roupa de grife. Que absurdo, disse Lula, para estarem agitados como formigas. Veja só. Não é possível que se tenha cortado o dinheiro da farmácia popular em nome que temos de cumprir a meta fiscal, cumprir a regra de ouro. Sabe qual é a regra de ouro desse país? É garantir que nenhuma criança vá dormir sem tomar um copo de leite e acorde sem ter um pão com manteiga para comer todo dia. O que há que diferencie nisso do que faríamos em nossas próprias casas? Por que escandalizar-se com isso, vindo de quem governou 8 anos produzindo superávites primários e criando reservas cambiais, como o país teve, exceto talvez nos anos da Segunda Guerra, quando os fluxos comerciais e financeiros murcharam e pudemos acumular gorduras, logo dissipadas em negócios ruinosos para o Brasil? Lula não poderia estar dando mais demonstrações de que pretende fazer um governo amplo, com todas as forças que, de boa vontade, estiverem dispostas a apostar na retomada do desenvolvimento nacional. Mas o resultado das eleições e sua vitória estão, que ninguém duvide, vieram do povo mais pobre e não dos senhores do teto, acima de tudo. Há lugar para todos os ônibus desse governo, mas o volante está nas mãos de quem o povo brasileiro escolheu para dirigi-lo. O que deu hoje uma freada de arrumação, cabe todo mundo que quiser, mas o itinerário é da justiça social. Ontem o David Decá que estava falando para mim, que ele é economista do PSOL e ele é bastante crítico aos liberais, ele estava falando, foi o David Decá que falou ou foi outra pessoa? Estou tentando lembrar agora se foi ele. Ele disse também que o governo não é um governo de esquerda, é um governo que vai abarcar muito mais do que a gente está esperando. Então, não podemos esperar que seja um governo plenamente progressista, mas é um governo, como o Fernando Brito está falando aqui, cujo norte é a justiça social. O norte é a esquerda. Não é um governo do Vale Tudo, não é um governo dos banqueiros, é um governo com objetivos muito claros que o Lula já elencou nos primeiros discursos: o combate à fome, o fim do desmatamento da Amazônia. Tudo isso eles estão focando para justamente a gente não ter ilusões do que vai acontecer, do que pode acontecer nesse inteirinho, nessa possibilidade. Quem falou que o governo não é de esquerda é o Eugênio Aragão, que é um dos cotados para ser ministro da Justiça e PGR desse governo no lugar do Augusto Aras, o que seria um avanço imenso, seria um avanço muito grande em relação ao que aconteceu no passado. Vamos ver um trecho aqui, gente, eu vou deixar separado para vocês, da entrevista que eu fiz com o David Decá aqui ontem, porque ele falou coisas muito interessantes ontem a respeito da própria economia. Eu vou separar aqui o trecho só para vocês assistirem aqui comigo. Vamos primeiro dar um zoom out aqui nessa tela, que é para vocês lerem melhor aqui comigo. E acho que foi muito interessante o que ele falou. O assunto é mais espinhoso hoje, gente, porque é economia, mas é muito legal a gente acompanhar aqui para vocês entenderem. Vamos lá. É assim que funciona essa disputa. E o Lula, ele encarou. Como você falou, mesmo que a arrecadação estivesse se despencando, o governo poderia ampliar o gasto, tá? Isso não tem nenhum problema. Quando é que começa a ter problema? Quando o governo gasta para além do pleno emprego, ou seja, quando ele continua gastando com a economia já muito aquecida. Porque eu já até conversei com vocês sobre isso.
que quando a economia está muito aquecida, aí tem uma fila gigante das pessoas querendo comprar leite no mercado. Aí o comerciante vai e aumenta o preço. E já está com o estoque acabando e vai começar a aumentar o preço. Está todo mundo querendo comprar leite. Mas não é o caso do Brasil. Não tem uma economia superaquecida que necessite de ajuste fiscal. A disputa agora é ideológica. É o Lula querendo matar a fome do povo, querendo ampliar serviços públicos e o mercado tentando obstruir isso tudo para manter uma estrutura de Estado mínimo que é máximo para quem é detentor de título da dívida pública, que é máximo para banco caloteiro, que é máximo para fazer refinanciamento do agronegócio de dívidas, que faz a cada 2 anos o agro pede refinanciamento, entendeu? É assim que funciona essa disputa, e o Lula, ele encarou, eu poucas vezes vi o Lula encarar tanto o debate econômico com o mercado como encarou hoje, né? Eu acho que ele deu o recado, minha prioridade vai ser matar a fome, vocês aqui não vão optar, eu vou matar a fome, queiram vocês ou não, a fome, eu me comprometi com o povo, eu fui eleito para isso, e eu vou matar a fome. Não existe isso de não passar PEC, vai passar. Perfeito, obrigado, Davi. Vai lá, Zombarda. A home, e tem esse terrorismo da mídia também, né, Davi, que é justamente essa homepage aqui do Estadão, ó. Lula critica estabilidade fiscal, defende ampliação de gastos, mercado tem reação negativa. Tem a imprensa corporativa dando corda para esse discurso, né? Isso daí são os... A gente tem que falar pro ouvinte o que é esse mercado, né, Pedro? Pô, que mercado? Que é mercado? Meia dúzia de bilionário caloteiro, entendeu? Que é financiador do Estadão, pô. É isso. Aí o cara não quer. O cara fica preocupado. Porra, aí o Lula vai começar dando auxílio, daqui a pouco ele quer fazer expansão de universidade, vai quebrar minha universidade. É isso que o cara tá preocupado. O cara lá do Banco Inter tá preocupado com o quê? Porra, ele vai começar dando auxílio, daqui a pouco ele bota o banco público para para ampliar aí a sua atuação nas camadas populares e vai me quebrar. É isso que o mercado se preocupa muito. O mercado se preocupa muito em manter uma política de Estado mínimo, de um Estado que não consegue funcionar por uma autoimposição tecnocrática, que é o teto de gastos, e aí eles conseguem privatizar tudo. Que é o Estado, ele... só uma coisa, Pedro. Sabe por que você bota teto Por que eles colocam um teto de gastos? Eles falam que não tem dinheiro. Por que eles colocam um teto de gastos se não tem dinheiro? Se não tem dinheiro, eu não preciso botar um teto de gastos. Por exemplo, alguém precisa botar um teto de gastos para eu não gastar 100 mil por mês? Não, porra. Ninguém precisa, eu não consigo. Por que precisa botar para o governo? Porque o governo consegue gastar. É por isso que eles colocam uma imposição, uma restrição autoritária à democracia, inclusive. Inclusive, o que o Estadão está fazendo é um atentado à democracia, tá? Porque é te respeitar as urnas. As urnas decidiram que o teto deve cair para o auxílio de R$600 ser pago. E eu vou te dizer mais. O autoritarismo é tão grande que até o Bolsonaro mentiu falando que ia garantir os R$600, tá? E eles não falaram nada. Agora não pode. Aí fica complicado. Por que eles não falaram isso na eleição? Agora não pode dar mais nem 600, tem que manter o teto, morra quem morrer, sabe? Então o mercado é isso, são bilionários que não querem que o Estado se intrometa nos negócios que eles desejam que continuem sendo cada vez mais privatizados. É uma mercantilização da economia, e um Estado maior atrapalha. Então, quando eles falam que o Lula está querendo avançar, eles estão falando assim, o Lula quer dar mais serviço público para a população, e isso me preocupa porque eu preciso vender esses serviços. Eu quero que a população pague por eles na minha empresa. É isso que eles estão falando, esse é o recado. E o Lula rejeitou, o Lula está certo, e vamos ver no Congresso aí o que se decide. Eu espero que o Congresso respeite a democracia, porque democracia não é só o eleitor botar o dedo a cada 4 anos. O Congresso tem que ouvir o povo permanentemente, a cada instante. E é uma opinião de todo mundo, tá? Não é só do eleitor do Lula, não, da maioria que votou no Lula. O eleitor bolsonarista também votou querendo a ampliação do auxílio, a permanência do auxílio, tá? Então é a massa, é o povo inteiro. E se tem uma coisa que hoje une o Brasil é o auxílio de R$600. É só o mercado financeiro que é contra, tá?
Até aquele eleitor conservador, aquele tiozinho do WhatsApp lá, se ele for pobre, ele defende. Classe média, não. Se for pobre, tiver com necessidade, vai defender, porra. Que isso. Os caras têm que respeitar a democracia e o Lula tá batendo de frente, está muito certo nesse sentido. Davi, não é só o auxílio, né? A gente tem rombos em vários locais que o Lula vai ter que recuperar. Na tua opinião, esse montante dessa licença para gastar deve ficar em torno de quê? 200 bi? Não, eu acho que não tem que ter... O ideal é não ter o teto, tá? Tem que revogar. Então, eu sei que aí tem a mediação no parlamento. Mas a esquerda, os movimentos sociais, as universidades, o pessoal da saúde, deve chegar e falar assim, ó, vamos derrubar o teto. Sabe por quê? Os 200 bi vai dar para pagar o auxílio, o salário mínimo, farmácia popular e uma outra, um pouquinho de investimento público, alguma coisinha. Mas aí, por exemplo, deixa as universidades ainda com um orçamento congelado, tá? Portanto, qual é o ideal? O ideal é revogar o teto. Você revogou o teto, o dinheiro apareceu. E aí sim o Lula vai ter liberdade para negociar com os setores a recomposição do orçamento a patamares que permitam um funcionamento digno dos hospitais, das nossas universidades, a manutenção das nossas estradas, da nossa capacidade de funcionamento do Estado, dos serviços públicos, enfim. Então, é necessário que o teto caia totalmente, porque o mercado está falando assim, eu não aceito nem furo, eu não aceito furo do teto. A esquerda tem que falar, eu não aceito teto. Aí, a partir disso, vai mediar no Congresso. A esquerda não tem que aceitar o teto. Davi foi muito cirúrgico nesse comentário, porque é isso mesmo, gente.